Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos 51, por favor. É o nosso assunto de hoje. Restitui-me a alegria da salvação. Em algumas versões diz: devolva-me a alegria da salvação. Olhe para mim, preste bem atenção, por favor. Foram com essas palavras que Davi se achegou a Deus após ter cometido adultério. Quando Davi, ele executou o ato de adultério, ele estava sem o temor de Deus no seu coração. Preste atenção, ele estava sem o temor de Deus. Então, ele trocou a alegria da salvação, ele fez uma troca, ele trocou a alegria da salvação por uma mulher. Ele imaginou que, estando com aquela mulher, ele teria mais alegria do que a alegria da salvação, e por isso ele fez a troca. Ninguém faz a troca se acha que está perdendo. Todo mundo faz uma troca se achar que está ganhando. Ou não é verdade? É ou não é? As pessoas normalmente fazem troca quando elas acreditam que vale a pena. Não vale a pena, mas eu vou trocar. Não tem muito sentido. Talvez você pense assim, mas ele tomou essa decisão de trocar a alegria da salvação, porque aos olhos dele valia a pena. E exatamente assim que o mal trabalha. O mal, ele propõe à pessoa assim: olha, se você estiver fora da igreja, você vai ser muito mais alegre e feliz do que estando dentro da igreja. Por isso que não é de se estranhar que às vezes a pessoa pensa que ao sair da igreja, quando ela se afasta, a pessoa sai da igreja, abandona, enfim. Mas por que ela faz isso? Por que às vezes a pessoa tem esse tipo de atitude? Porque quando ela sai da igreja, quando ela sai do seu compromisso, então é como se ela tivesse livre para fazer as coisas erradas. Agora, não tem ninguém que possa me condenar, nem mesmo a minha consciência. Porque quando a pessoa lê a palavra, quando a pessoa vem na igreja e ouve a palavra, e ela está praticando alguma coisa errada, ela já sente um peso na consciência. Mas se ela não está vindo na igreja, ela vai praticar coisas erradas, não vai ter peso nenhum, porque não tem ninguém pregando para ela, porque não tem ninguém falando da palavra de Deus para ela, na sua maioria das vezes. Então, ela tem essa sensação de liberdade: eu posso fazer o que eu quero fazer. Então, quando Davi fez isso, ele estava longe de Deus. Preste atenção, Davi estava longe de Deus. Isso significa que se nós estivermos perto de Deus, ou junto de Jesus, ou dentro da igreja, nós não vamos pecar em hipótese alguma. Judas andava com Jesus e vivia no pecado, roubava, e andava lado a lado com Jesus. O fato de estarmos dentro da igreja não é a garantia que nós não vamos pecar, ou não pecaremos. Mas, quando você está perto das coisas de Deus, o seu temor é maior do que longe. Olha o que diz Provérbios, coloca aqui, aí, obrigado. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Quando
Davi, ele se envolveu, ele caiu em pecado, o que faltou nele? Faltou o temor de Deus dentro dele. Porque o temor de Deus faz você evitar as coisas erradas. O temor a Deus faz a pessoa evitar aquilo que desagrada a Deus. Mas é o temor. O temor que está dentro dela. Então, como nós estamos lendo, o temor a Deus faz o homem evitar aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Então, nós temos garantia que nós não vamos pecar? Não, o ser humano é falho, o ser humano é limitado, mas o temor a Deus faz você se desviar das coisas erradas. Quem está entendendo? Levante a sua mão. Você tem uma ideia? Para você ter uma ideia, quando Davi, ele fez o que fez, ele ficou tomado de culpa, ele ficou cheio de culpa, mas não foi assim, uma culpa qualquer, não, aquela simples culpa, se é que eu posso colocar assim, eu sei que eu errei, me perdoa, Jesus, eu sei que eu errei. Porque, às vezes, você comete erros, falhas, às vezes a gente falha no falar, no pensar, às vezes você teve um pensamento carnal, você pede perdão a Deus, você falou uma besteira, você pede perdão a Deus, às vezes uma atitude errada, ou não é verdade? Então, eu sei que eu errei, eu pede perdão a Deus. Não, o caso dele... O Salmo 51 todo, depois você pode ler em casa, mostra um homem profundamente amargurado, profundamente angustiado por ter desagradado a Deus. A sua culpa, a culpa de Davi, a sua culpa era tão grande, mas tão grande, que conseguiu tirar dele a alegria da salvação do seu coração. Para você ter uma ideia. Tamanho a culpa que esse homem carregava dentro de si. A culpa de Davi era enorme, era gigantesca. Entende? Sim ou não? Ora, e às vezes... Há aqueles, você vai encontrar pessoas que às vezes ela acha que é inútil temer a Deus, é inútil ter o temor de Deus, principalmente que a pessoa está ali às vezes na igreja, lê a palavra, serve a Jesus, mas a vida dela não está muito boa como ela gostaria, ou a coisa não está muito bem como ela gostaria que tivesse. Ela diz, sabe, eu procuro fazer tudo certinho, não faço nada de errado, e minha vida não está do jeito que eu quero que esteja. Quer dizer, ela começa já a ter a sensação que ter o temor a Deus é perda de tempo, que temer a Deus é inútil, mas é o temor a Deus que vai evitar o mal para você, é o temor a Deus que evita a pessoa cair no mal. E aqui a palavra mostra que, através do sofrimento de Davi, a palavra mostra que não existe maior alegria do que a alegria da salvação. Não existe. Os bens materiais não conseguem dar a alegria que dá a alegria da salvação. Não consegue. É prova disso, a gente falou na quarta-feira, quem não estava aqui, não sei. Você vê pessoas famosas, pessoas ricas. Essa semana teve o caso do produtor de cinema rico, herdou do avô dele 600 milhões de dólares, 600 milhões de dólares, rico, tinha de tudo, 55 anos, sujeito pintoso, bonito, rico, se matou, se jogou lá do apartamento dele. O que faltava para esse homem?
Fale para mim. O que faltou para esse homem? O que esse homem queria que ele não podia ter? Faltou uma coisa: a alegria da salvação. Que tudo que ele tinha não pôde dar. A atitude que ele tomou mostrou a tristeza que existia dentro dele. Não sei porquê. Eu não sei porquê. Porque eu não consigo imaginar uma coisa que esse homem quisesse que ele não pudesse ter. Sim ou não? Mas mesmo assim, ele se matou. Ora, quando não se tem a alegria da salvação, as outras coisas não têm tanto valor. Não tem tanto valor. E às vezes você pode não ter nem muita coisa materialmente. Você pode, materialmente, ser até uma pessoa limitada, mas se você tem a alegria da salvação, você está sempre bem. Está sempre bem. Você já viu uma pessoa que tem a alegria da salvação querer se matar? Você não vê. Você não vê uma pessoa que tem a alegria da salvação querendo cometer suicídio. Entende? Sim ou não? Então, dentro de Davi, o seu sentimento de culpa era tão grande, que tirou dele a alegria da salvação. E essa é a oração que eu quero fazer agora. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Nós vamos fazer a seguinte oração. Preste atenção, pessoal. Olha só. Eu queria que você, de repente, acontece com você, ou você já teve a alegria da salvação e perdeu. Você perdeu pelas coisas que você tem feito, tem praticado, não sei, mas você não tem mais a alegria da salvação. Então você vai falar com Jesus. Como é que resolve isso? Como é que Davi resolveu isso? Ele se humilhou diante de Jesus, de Deus, ele pediu perdão, ele se arrependeu. E Deus devolveu a ele a alegria da salvação. De repente você nunca teve, porque sempre lhe faltou o temor de Deus no coração, então você vai buscar isso agora. Mas bispo, às vezes eu penso que não tem jeito para mim. Às vezes vem na minha mente assim, você não tem jeito não. Já pediu perdão, voltou a fazer, pediu perdão, voltou a fazer, pediu perdão, voltou a fazer. Não tem jeito para você não, você é sem vergonha mesmo, você não se arrepende. Deixa eu falar uma coisa para você. Acho que vale usar. A gente vai no presídio e a gente fala para presos que estão lá, agora não, na pandemia, mas a gente vai no presídio e a gente prega para gente que está lá, que fez as atrocidades. O sujeito matou o pai, matou a mãe, matou toda a família, matou a mulher, matou os filhos, violentou criancinha, e a gente diz para ele assim: tem jeito para você. E não tem para você? A gente diz que tem jeito para pessoas que fizeram coisas piores. É ou não é verdade, professor? Coisas piores. Não vai ter jeito para você? Tem jeito para todo mundo. Mas você tem que ser sincero com Deus. Então, Ele vai trabalhar dentro de você.